A primeira fase do modernismo brasileiro, ou primeira geração modernista, é o período da literatura nacional, que foi de 1922 a 1930. Seu marco inicial foi a Semana de Arte Moderna. Também é chamada de fase heróica, porque seus membros foram os primeiros a abrir a revolução artístico-social no Brasil. Seu projeto e discurso estético são radicais. Isso porque os artistas dessa fase estavam preocupados em romper com as regras do passado e produzir uma arte que fosse mais brasileira. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico. A primeira fase do modernismo surgiu no fim da República Velha ou Primeira República, que foi um período da história do Brasil que foi de 1889 até 1930. Essa fase do modernismo aconteceu basicamente em um momento de contraste no cenário do país. De um lado estavam os proprietários rurais de São Paulo e Minas Gerais, que eram fortalecidos pela economia do café, e de outro estava a burguesia industrial, que tinha interesses urbanos e, em particular, na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, o número de imigrantes europeus aumentava nas regiões prósperas do Brasil, tanto na região rural quanto na urbana. Nesse contexto, surgiu o modernismo, que foi motivado pela insatisfação com a cultura vigente, que se submetia aos modelos estrangeiros e pela necessidade de uma arte com a cara brasileira. Havia também exposição de pinturas de Anita Malfatti, de Cavalcante, João Graz e Vicente do Rego Monteiro, e esculturas de Vitor Brecheret, além das músicas de Vila Lobos e Hernani Braga. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. O evento chocou parte da população, causou impacto e foi mal recebida pela elite paulista. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais loucos, mas trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, assim como a apresentação de uma arte mais brasileira. A primeira fase modernista é marcada pelos seguintes manifestos nacionalistas: Manifesto Pau-Brasil, Antropofagia, Verde-Amarelismo e Escola da Anta. Manifesto Pau-Brasil foi escrito por Oswald de Andrade e publicado no jornal Correio da Manhã em 18 de março de 1924. Apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Antropofagia. Publicado entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1922, sob direção de Antônio de Alcântara Machado, surgiu como nova etapa do nacionalismo pau-brasil e resposta ao verde-amarelismo. Sua origem se dá a partir de uma tela feita por Társila do Amaral em janeiro de 1928, batizada de Abaporu. Verde-amarelismo. Este movimento surgiu como resposta ao nacionalismo afrancesado do pau-brasil em 1928, apresentado principalmente por Oswald de Andrade e liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era o de propor um nacionalismo puro, primitivo e sem qualquer tipo de influência. Escola da Anta. Parte do movimento verde-amarelismo representa a proposta do nacionalismo primitivo, elegendo como símbolo nacional a anta, além de vangloriar a língua indígena tupi. A primeira fase do modernismo brasileiro teve início em 1922 com o advento da Semana de Arte Moderna, o evento que buscou renovar a arte nacional e que tomou como base as seguintes vanguardas europeias: cubismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo e futurismo. Esta fase do modernismo teve como principais características a inovação, a ousadia, o nacionalismo, crítica sociopolítica, releitura dos símbolos nacionais, busca pela identidade brasileira, liberdade de criação, liberdade formal, uso de versos livres, valorização da linguagem oral, defesa de uma língua brasileira e anti-academicismo. Alguns autores dessa primeira geração modernista são Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Cassiano Ricardo, Menotti Delpitia e Plínio Salgado. Algumas das obras dessa fase do modernismo são Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do ano de 1924, de Oswald de Andrade, Raça, de 1925, de Guilherme de Almeida, Macunaíma, do ano 1928, de Mário de Andrade, Martim Sererê, de 1928, de Cassiano Ricardo,
e Libertinagem, do ano 1930, de Manuel Bandeira. Semana de Artes Modernas. Em 1922, quando a independência do país completava 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Surgiu então a necessidade de recorrer a uma nova estética, e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Esse movimento durou 3 dias e foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Participaram pintores, escultores, literatos, arquitetos e intelectuais em geral. Graça Aranha teve a iniciativa e apresentaram-se com ele os artistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Társila do Amaral.